Muito obrigado pela introdução e as palavras. Guilherme, presidente dessa sessão, em nome de quem, para poupar, já ir ganhando tempo nos meus 5 minutos, eu quero saudar toda a mesa, senão já teria ido embora o meu tempo. Quero também, o deputado Guilherme acabou de mencionar, mas quero também cumprimentar, saudar o auditório no nome do professor Vasco Furtado, que foi saudado como representante da ETICE e que agora eu saúdo como pesquisador representante da Unifor aqui nesse debate, e por razão de ser um dos professores mais eminentes da inteligência artificial atuando em nosso estado no momento. Bom, eu vou ser rápido, obrigatoriamente, mas vou dividir minhas considerações em 2 partes. Uma parte mais ampla, que foi abordada por praticamente todos os oradores antes de mim, só para dar a minha visão, e essa questão do bem e do mal. Né? A IA está entre o bem e o mal, do bem e o mal, que é a inteligência artificial, a ciência e a tecnologia. Frequentemente, a gente chega diante desse tipo de encruzilhada, pode fazer na sociedade. Sim, ela pode fazer muito benefício, faz muito benefício, faz muitas coisas muito interessantes, né? O Zé Rita acabou de mencionar uma, mas tem coisas muito mais. E, como diz às vezes participante de debate, se não fizesse, a gente não estava aqui discutindo. Se a IA não prestasse para nada, só fizesse coisa ruim, aqui quem estava aqui discutindo. Mas não é assim. A IA faz. E, do ponto de vista bem pragmático, aquele que hoje perdura na nossa sociedade, uma consequência direta da IA é o aumento absurdo da produtividade do trabalho humano, porque a IA ainda não chegou no tempo de eliminar totalmente o trabalho humano, mas provoca um aumento de produtividade exponencial nesse trabalho. E aí vemos que nós estamos inseridos numa questão mais geral, porque com ou sem IA, nas 3 últimas décadas, desde a última década do século passado, e em todo esse século atual, a produtividade aumentou enormemente. Aí os economistas, que têm os dados e os métodos adequados para estudar isso, se debruçam para ver quem se apoderou desse ganho da produtividade. O capital ou o trabalho? O trabalho não ficou com nada. Nas sociedades de primeiro mundo, o trabalho não ficou com nada. Os salários permanecem estagnados nos mesmos níveis relativos que tinham antes desse aumento vertiginoso das últimas décadas. Toda a apropriação do capital gerado foi pelo capital e aí produziu uma concentração de riqueza, de renda jamais vista do mundo. Jamais vista do mundo. A produção de bilionários, a produtividade contribuiu enormemente para a produção de bilionários. E não arrefeceu muito o estado, né, de pobreza, de poucos recursos, da grande parte, da maior parte, da imensa maior parte da população. Então, essa é uma observação. E queria fazer uma segunda observação decorrente dessa, até para dizer, sem querer desanimar ninguém, que esse não é o instrumento que vai fazer, Vital, apesar da sua experiência, esses instrumentos de regulação não vão resolver a questão que é básica, de quem se apropria, afinal, dos ganhos e dos benefícios da IA. E a pergunta é, o capital ou o trabalho? Resposta, sem tremer, se valer 1 milhão lá no RUC, eu já ganho. É o capital, sem pestanejar. O capital é que se apropria, não é o trabalho, não chega para o trabalho, não é o trabalho. Se fosse o trabalho, se o trabalhador, se as organizações, como o movimento da inteligência artificial, né, com justiça social, prevalecesse, o trabalhador é que teria o sistema de IA na mão dele, as organizações sindicais, e chegaria no patrão e dizia, olha, qual é o trabalho que o senhor quer fazer? Não, é tal e tal coisa. Digo, pronto, eu tenho aqui um sistema de IA que faz. Aí o senhor me paga aqui o nosso sindicato pelo sistema de IA, e pronto, e a gente dá um sistema de IA para você fazer. O patrão disse, e você vai fazer o quê? Diz, vou para a praia, ninguém é de ferro. Agora é você que paga.
Mas não é assim, né? É o contrário. O trabalhador chega e diz, olha, meu filho, precisa mais de você não, porque agora eu tenho um sistema de IA que faz tudo que você faz melhor do que você. Aliás, eu não sei nem por que eu tive você aqui por tanto tempo, porque esse sistema aqui é 10 vezes mais brilhante que você. Você não consegue ser, o cara ainda vai humilhado. Mas tudo bem, vai para casa. E por onde é que você vai agora? Eles vão para casa, estou desempregado. Ela acaba indo para o mesmo campo, né? Mas por razões bastante, em situações e condições bastante diferentes. Eu queria dar uma vinha. Em condições bastante diferentes. Então, essa observação geral seria resolvido por outro tipo de movimento que é esse movimento que a gente está fazendo, que vai fazer, não é por esse documento aqui, propriamente, embora a regulação da IA precise ser feita, mas não irá, é importante que a gente não tenha dúvida, não irá resolver essa questão crucial. Só para citar um exemplo, o Georg Hinton é uma pessoa que quem tem militado, quem é militante dessa área de IA, conhece esse nome, que é um cara da Google, foi o cara que criou o Deep Learning, criou o algoritmo de Backpropagation, e ele deu uma entrevista à TV americana e a pergunta direta foi essa: como fazer com que a IA, ao invés de prejudicar a sociedade, possa trazer benefícios? Aí ele respondeu: socialismo. Aí o repórter, como assim? É só isso a resposta? Socialismo? Ele disse, sim, é só isso. E é a única coisa que fará. Quer dizer, ou seja, um sistema de governo tal que os produtos do avanço, os produtos da tecnologia, os produtos sejam pertencentes ao povo, à sociedade, e não pertencentes às elites. Mas a gente está vendo que, inclusive, as coisas não só estamos longe disso, mas as coisas não estão caminhando nessa direção. Bom, na segunda parte da minha fala, que vai ser muito curta, já disseram aqui que eu tenho só um minuto, se é que eu tenho mesmo, já faz um minuto que me deram o papelzinho de um minuto. Eu queria só apontar, essa questão da regulação precisa ser feita. Há dois problemas com ela. A Europa já está o quê? Na terceira, na quarta? Chegará igual o Papa, ao 14º, pelo menos. Porque um dos problemas é que a IA é como o jogo de cricket da Alice no País das Maravilhas. Os flamingos estão sempre... Todas as regras estão mudando o tempo todo pela rainha e as coisas estão mudando de lugar. Então, a IA ela está se modificando com uma velocidade enorme. Com qualquer regulação que se faça hoje, estará defasada no período de um ano e meio, 2 anos. Tem que fazer outra, tem que fazer outra, tem que fazer outra. E tem que ter muito cuidado, porque agora, com a criação de uma IA socialista, vamos dizer, que foi o DeepSeek, uma IA feita na China, num país socialista, ela deu oportunidades de países como o Brasil, de países a meio mastro, como o Brasil, possam desenvolver seu sistema de IA e entrar em jogo. Então, esse é um momento muito delicado, é preciso também chamar a atenção dos seus parlamentares, dos legisladores, é um momento delicado para que a regulamentação não tenha efeitos que atrapalhem a criação, o nascimento e a criação de uma indústria nacional de inteligência artificial. Eu diria até, como não compete ao parlamento apenas fazer leis, mas orientar políticas, que o Brasil precisa, nesse momento, de uma política muito agressiva de pesquisa de ciência e tecnologia em inteligência artificial, primeiro por duas razões. Isso era proibitivo até ontem. A DeepSeek tornou possível que se faça pesquisa no Brasil. Ela baixou a escala dos custos do bilhão de dólares para casa de meros e banais milhões de dólares. Então, ficou ao alcance de países como o Brasil, por um lado. Por outro lado, ela realmente, ao contrário da OpenAI, que é open no nome, mas não nos algoritmos, ela produz o algoritmo dela aberto. Então, significa que nós, pesquisadores de todos os lugares do mundo, podem trabalhar em cima desse algoritmo e desenvolver. Portanto, o Brasil tem uma oportunidade real, nesse momento, de criar uma grande competência em inteligência artificial. Nós temos universidades, nós temos agências de fomento com essa visão,
nós temos toda a oportunidade que se junta com a outra que a gente nem pediu, que é provocada pelo Trump, que abre guerra contra as suas universidades, contra o maior e o melhor sistema universitário do mundo, está provocando um êxodo dos pesquisadores americanos e uma grande oportunidade, por exemplo, para a repatriação de brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, ou mesmo para a aquisição de pesquisadores de outros lugares a vir para o Brasil, desde que se criassem, ou que se criem aqui, as oportunidades de trabalho, as oportunidades de pesquisa, os instrumentos, os meios de pesquisa. Bom, creio que já me alonguei bastante. Teria observações pontuais a fazer quanto ao projeto em si, mas será noutra ocasião. Muito obrigado, senhor presidente.